Olá, meus amigos. Vamos começar mais uma live hoje com dois grandes amigos, o professor Candiota, né, e o Daniel Amaro. Vamos fazer essa conversa hoje na tarde. Assim o pessoal vai entrando, já entrou o professor Candiota, vamos fazer um convite ao professor. E aí o pessoal vai acessando a nossa live e nós vamos conversando até nós entrarmos no assunto. Olá, professor. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo certinho, tudo com certeza. Coisa boa, coisa boa. Enquanto o pessoal vai acessando a nossa live, vão entrando, nós podemos conversando a respeito de como é que está aí o isolamento nesse período aí dessa crise, né, sanitária que está passando no nosso país. Infelizmente nós tivemos que ficar confinados em função dessa pandemia que tem gerado aí além de uma comoção geral, né, um estado que eu considero de muitas reflexões, né? Momento total de reflexão acerca de tudo que vinha acontecendo até agora, das nossas ações, os nossos atos até agora. Então está sendo um momento de extremíssima reflexão, com certeza. Pois é. Nós temos visto essa crise sanitária que está passando no nosso país, o mundo está passando, né? E acho que é o momento de nós realmente refletirmos, pararmos, já que nós temos que ficar em casa, não ficar só na frente também da televisão, mas parar um pouquinho para refletir sobre toda essa situação. Professor, eu gostaria que o amigo se apresentasse aí para o pessoal que está acessando aí a nossa live, conhecer Claro. Quem é o professor Candiota. Olha só, sou professor de Educação Física, egresso do curso de Educação Física, tá? Mas acabei me especializando na área de desenvolvimento psicomotor, primeiro porque eu sempre gostei de trabalhar com crianças e principalmente com crianças pequenas. Acabei me especializando nessa área, trabalhei em rede educacional pública e privada, né, mas educação básica, e acabei na educação superior, na graduação e no pós-graduação, trabalhando com essas duas disciplinas, desenvolvimento psicomotor e educação psicomotora, as quais preparam profissionais para trabalhar com essas crianças, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Perfeito. Professor, nós temos visto, então, na área da educação, essa falta de movimento das crianças que são acometidas, até no período das escolas, mas agora, né? Muito mais agora, inclusive que as crianças têm que ficar em casa. O que o amigo tem aí a dizer, essas questões, né? O movimento das crianças, questão da atividade física, né, nesse período de isolamento. Em especial para as crianças, para os jovens aí que têm de, às vezes, ficar muito tempo na frente da televisão. Né? Com certeza. Muito tempo ficar na frente da TV, né, e perde outros momentos de aproveitar também, fazer umas atividades físicas aí. Eu gostaria que tu desse até umas dicas aí, falar um pouquinho mais dessa juventude, muitos pais estão nos acompanhando aí, que é importante Sim. Também os pais terem esse conhecimento. Sim, Toninho, na realidade, esse processo de isolamento que nós estamos todos acometidos só fez uma mudança de confinamento na minha ótica de ver as coisas. Certo. Infelizmente, nós temos hoje, em termos de educação infantil, anos iniciais também, né? E por via de consequência, toda a educação básica, com excesso de crianças nas salas de aula. Isso faz com que as crianças se movimentem muito menos do que deveriam. E por via de consequência, os professores ficam com seu trabalho comprometido em função do excesso de crianças que recebem para trabalhar. Por que eu digo que o confinamento só mudou de lugar? Porque as crianças, ao passar muito tempo dentro da escola, em um processo de inércia, sentado na fila,
fazendo o trabalhinho, levanta para entregar o trabalhinho para a professora, só passaram para dentro de casa agora. E esse confinamento continuou e piorou no meu aspecto, uma coisa que já vinha sendo debatida há muito tempo, que é o excesso de tecnologia na mão da criançada. É muito tablet, é muito computador, é muito videogame, é muito controle, é muito celular. Claro que eu sei que é muito mais conveniente para os pais manter as crianças nesse tipo de atividade, porque criança, quando está quieta, parada, na tecnologia ela não incomoda. E eu vivo dizendo isso para meus alunos, se a educação, se estiver educando o teu filho e não está tendo trabalho, não está sendo educado. Porque educar uma criança dá trabalho. Então, sobre esse aspecto, a tecnologia nos criou uma série de barreiras, foi criada por uma série de barreiras tecnológicas. Essas barreiras tecnológicas, o que está fazendo? Diminuindo a quantidade de movimento da criançada. Tanto na escola, que fica confinado esse monte de tempo sentado, tanto em casa, quanto ela fica cada vez mais confinada a essas tecnologias. O movimento é essencial sob dois aspectos. Primeiro, e a gente vai, no decorrer desse trabalho, desse nosso bate-papo aqui, claro. Esclarecer melhor. Movimento, ele se afina com o processo de aprendizagem. Não existe processo de aprendizagem sem movimento. E sob outro aspecto que me preocupa bastante, o crescimento acelerado da obesidade infantil. As crianças comem mal, se alimentam em excesso de coisas que não são saudáveis. Aliado isso, a quantidade mínima de movimento que elas fazem, o que pode acontecer? Acúmulo de peso corporal. Acumulando peso corporal, chega-se na obesidade infantil, que hoje não tem tanta preocupação em ser relatado pelos órgãos de saúde, mas já virou uma pandemia, porque a maioria das nossas crianças estão acima do peso. Eu te digo isso porque nós estamos começando a desenvolver na clínica do atleta, de propriedade do professor Augusto Salé, um trabalho num programa chama-se Infância Ativa, justamente para combater esses aspectos. A falta de movimento que as crianças têm em casa e um combate acelerado à obesidade infantil, unindo isso ao trabalho de iniciação esportiva. Ou seja, tudo é movimento. Tudo que vai se trabalhar é movimento. Exatamente o que não é feito na nossa educação básica. Os nossos projetos pedagógicos, eles contemplam hoje muito mais o cognitivo do que o motor. Então, os pais cobram muito dos professores. O filho do fulano faz tal coisa e meu filho não faz. Primeiro que são formas heterogêneas de desenvolvimento. Cada ser é um ser, diferente do outro. Isso chama-se capacidade de individualidade biológica. Nós não somos todos iguais. Nem gêmeos univitelinos são iguais. A partir desse momento, tem que ser tratado de formas completamente diferentes, dentro da sua característica. Tu falasse uma palavra, acho que é uma palavra-chave, inércia. Né? Inércia. Acho que essa palavra é chave, porque a inércia leva até a questão, a inércia da aprendizagem, a inércia por falta desses movimentos, a inércia leva à obesidade infantil, que isso é um problema crônico, e se tu apresentasse aí, para os pais refletir, né, em virtude da inércia da criança, as crianças podem ser obesas. Né? Com certeza. Então, essa reflexão é fundamental. Mas o que estava falando é isso aí. Eu vou deixar tu prosseguir, mas eu queria a respeito do movimento. O movimento, né, que chamasse atenção que as crianças já é um problema já dentro da escola, dentro da sala de aula. E hoje é um problema que está só transferiu o problema para dentro das moradias, para dentro das residências. Né, que é a respeito do movimento. Eu coloquei uma postagem no Face, porque eu vi algumas mães
reclamando do excesso de trabalho que elas estão tendo em casa com a criançada toda em casa. Eu digo, quer ver como é um momento de reflexão? As crianças em casa hoje, sob o cuidado dos pais, é um momento de reflexão para valorizar dois segmentos. Os avós, que são basicamente quem cria os filhos hoje são os avós, e os professores. Por isso que eu disse, se está educando teu filho e não está tendo trabalho, não está educando, porque educar dá trabalho. Tem que dar trabalho, porque a criança ela é movida, ela é, vamos dizer assim, ela é incentivada através do movimento. Se tu tiver um grupo de crianças na tua volta aí agora, 3, 4 crianças, que se elas não tiverem acesso às tecnologias, certamente elas não vão estar sentadinhas no sofá. Com certeza não vão estar sentadas no sofá. Eu lembro da minha época, talvez seja da tua, né? Não sei se nós somos da mesma geração, mas acredito que sim. As nossas uma coisa que nós somos, é Antônio e Ricardo, né? Para quem não sabe, nós temos o mesmo nome, Antônio e Ricardo, somos xará. Somos xará, Antônio e Ricardo. As nossas Tem com brincadeiras 51 anos, eu estou com 51, tu tá meio regular nessa faixa. Eu estou 10 na tua frente. Pô, tá bem. As nossas brincadeiras antigamente eram centradas em cima de movimento. Bolinha de gude, jogo de taco, jogar bola na rua, tomar banho de chuva. Né? Nós não tínhamos, claro que resguardando as tecnologias que estão presentes hoje nas nossas vidas, nós não tínhamos essas tecnologias. Isso fazia com que nós nos movimentássemos mais, coisa que a gurizada não tem mais hoje. Eu costumo falar para meus alunos, tanto na graduação como na pós-graduação, e eu uso como exemplo isso, respeitando e salvaguardando as culturas. Finlândia. A Finlândia, que é um país que tem 5 milhões de habitantes, que é referência em educação hoje, ela é pautada a educação da idade dos 4 aos 7 anos, a criança só brinca. A criança não brinca para aprender, ela aprende pela brincadeira, é o contrário. E mais, ela sofre um teste para entrar no processo de alfabetização, se ela não estiver com seus elementos psicomotores básicos, que eu quero falar sobre isso, para comprovar para os pais o porquê que as crianças têm que se mexer em casa durante o período de isolamento social, se elas não estiverem aptas a entrar no processo de alfabetização, elas continuam na pré-escola até estarem aptas a ser alfabetizados. Ou seja, não tem o nosso processo brasileiro, que eu considero um processo que vai empurrando a criança, setor por setor. O que é o setor? Primeiro para o segundo, segundo para o terceiro. Empurra a criança. Eu sei de vários casos, tu deve saber, os amigos que estão compartilhando esse bate-papo conosco aqui devem ter conhecimento de várias crianças que passaram de ano sem ter condições de passar. Professores que estão acompanhando aqui, que eu agradeço demais a presença deles aqui, meus colegas que eu já vi que entraram, estão aqui compartilhando. Pode cita eles aí, cita. Desse nosso bate-papo, eles podem comprovar isso na íntegra, que tem muitas crianças que não têm condições de avançar. Que o projeto pedagógico diz essa palavra, avançar, eu já digo empurrar. Elas não têm condições. A Meg, que entrou aqui, Margarete Gonçalves, professora do meu neto. Obrigado. É professora do meu neto aqui na Escola Piratini de Almeida. Né? A gente compartilha dessa mesma ideia, porque ela já foi minha aluna em alguns processos de formação e ela compactua exatamente disso que eu estou falando. E tenho certeza que ela aplica nas turmas delas aquilo tudo que a gente trocou de experiência de conhecimento. Que quando eu vou falar para alunos ou no processo de formação, eu não gosto da palavra palestra. Eu digo, eu vim aqui para a gente trocar experiências. Claro. Eu venho com a parte técnica, vocês vêm com o maior laboratório que se pode ter em termos de educação. Qual é o maior laboratório? Trabalhar com o aluno na sala de aula. Não tem um laboratório maior do que esse. É verdade. Então nós vamos trocar experiências. Eu vou vir aqui com algumas coisas técnicas, com comprovações científicas, e vocês vão vir com a experiência prática de vocês. Nós vamos ser só casar uma coisa na outra. Mas, Toninho, eu quero chamar a atenção.
Pode falar. Não, tu Tem falou... bastante coisa para a gente abordar ainda. É verdade. Não, vamos puxar para outro assunto, mas tu diz assim, movimento é aprendizagem, né? Estando em Exatamente. movimento, a criança está aprendendo, tá tendo conhecimento, criança arteira, aquela, mas ela é inteligente, ativa, né? E tu falasse uma palavra, e eu quero puxar agora para esse assunto, que é a questão dos elementos motores. Me fala Certo. mais aí, vamos abordar esse tema aí. Bom, sobre determinado aspecto, eu tenho como elemento psicomotor básico para que a gente consiga falar em termos de psicomotricidade, educação psicomotora, reeducação psicomotora, o esquema corporal, que é a imagem do corpo que tu tem. Certo. Só para chamar a atenção do pessoal que está conosco, as nossas primeiras imagens de sensação do nosso corpo são vindas da onde? Sensações viscerais. A criança, quando é pequena, quando ela chora com dor de ouvido, fez xixi, tá cocô, tá com fome, o que ela faz? Chora. O choro, o que é? Uma sensação visceral. Perfeito. Passado da sensação visceral, ela passa para a sensação tátil. O que é a sensação tátil? Exploração de movimentos. Engatinhar, do engatinhar, se segura nas coisas, começa a caminhar. A partir daí, ela começa a desenvolver o terceiro setor, que são as sensações visuais e as sensações auditivas. Então, a imagem do corpo é o conjunto dessas três fases, é a união dessas três fases que fazem com que nós tenhamos uma imagem do corpo formada. Se tu quer que o teu filho tenha um bom rendimento em termos de aprendizagem, o que tu precisa deixar ele fazer quando ele começa a sair da sensação visceral para ir para a sensação tátil? Deixar explorar o maior número de coisas. Dá trabalho? Claro que dá. Tu tem que andar atrás, tem que estar passo tomada. Se ele for subir, deixa eu subir, mas tu tem que estar junto. For subir para cima do sofá, deixa eu subir, mas tu tem que estar junto. Se ele for passar por baixo de uma cadeira, tu vai ter que te agachar para ver o que vai acontecer. Isso é exploração de movimentos. Que é essa exploração de movimentos que eu já quero começar a deixar dica para o pessoal que está em casa. Pais, movimento significa exploração. Exploração significa deixar a criança executar, realizar. Esse é o primeiro elemento psicomotor básico. Depois vem os demais. Estruturação de espaço temporal, por exemplo. O espaço, o que é? Construção de limites. A criança vai ter que saber se localizar num espaço amplo ou num espaço restrito. Construção de tempo. É a construção de ordem, sequência, ritmo e duração. Tá, professor, mas onde é que isso aí interfere na alfabetização, na aprendizagem? Quem é professor sabe o que eu vou falar, e quem não é já deve ter visto em casa seu filho apresentar alguma coisa assim. A má utilização da linha no caderno. Espaço muito grande entre uma palavra e outra. Às vezes tem folha do caderno que não é usado. O que é isso? Falta de noção de espaço. Yeah. Que tu faz isso através dos elementos psicomotores, trabalhando o quê? Movimento. Trabalha no espaço curto, trabalha no espaço grande, trabalha no espaço menor ainda, ou começa do menor e vai ampliando. As questões de estruturação de tempo vai atrapalhar onde? Na matemática. A matemática não tem que ter ritmo, não tem que ter sequência, não tem que ter uma duração. A criança, quando vai te narrar algum fato, geralmente os professores fazem isso. Quando voltam das férias, façam um relato das férias de vocês. A criança, quando tem dificuldade de fazer relato, ela tem dificuldade exatamente nesse aspecto, estruturação de tempo. Ela não sabe a ordem de colocar as coisas, não tem ritmo e muito menos a duração de tempo que aquilo aconteceu. Falta de quê? Estruturação de tempo. Tudo isso é trabalhado no aspecto psicomotor. Olha onde influencia na aprendizagem. Fora os outros elementos psicomotores básicos, tonicidade e equilíbrio. E se um professor constata isso na criança, a criança está com 10, 12 anos na escola e constatou esses problemas? Eu desenvolvi muito tempo, Toninho. E tem como recuperar essa criança? Tem como claro voltar? Claro que tem.
Dá as dicas aí para os professores. Eu fiz muito tempo. Agora não, porque em função de falta de tempo. Eu desenvolvi um programa, que o programa não é meu, é do Vitor da Fonseca, que é um autor que trabalha muito bem no aspecto de psicomotricidade, nosso brasileiro, só que eu adaptei a nossa realidade. Né? É um programa de testagem do perfil psicomotor, que ele testa crianças de 4 a 6 anos e identifica qual é a defasagem psicomotora da criança que poderá interferir na alfabetização. Claro, isso é tudo? Não, não é tudo. Nós temos o aspecto cognitivo e o aspecto afetivo, que também estão aliados ao aspecto motor, que formam esse triângulo que proporciona aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho como fundamental a defasagem psicomotora, ela é identificada, tem como trabalhar, como tu me perguntou agora. Através de quê? Formação continuada dos professores de educação infantil e educação de anos iniciais, para poderem saber trabalhar. Na pedagogia agora, graças a Deus, está começando a ser trabalhado com maior ênfase esse aspecto. Porque a carga horária nos cursos de pedagogia era isso aqui, ó, muito pequenininha. Então, coitada das professoras, sabe o que tem que fazer, identifica onde é que o aluno está dando problema, mas não sabe como fazer. Mas hoje tem muita coisa que tu procura no Google, no YouTube, e o YouTube te aceita. Tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Convenhamos. Tu tem que fazer uma seleção. Se não fizer uma seleção, daqui a pouco tu está fazendo uma coisa sem objetivo. Por outro lado, acho que tu tem que objetivar o teu trabalho. Está fazendo esse trabalho para quê? Para esquema corporal. E esse? Para estruturação de espaço e tempo. Como eu digo sempre, para a criança é uma grande brincadeira. Para quem está ministrando, para o professor, tem que ser pedagógico. Ele tem que estar sabendo para que aquilo lhe serve. Aliado a isso aí, tem mais 2 elementos, tonicidade e equilíbrio, e as coordenações, a dinâmica global e a coordenação fina, que é a minúcia, que é o que leva, é o final de tudo, que leva com que a criança consiga pegar o lápis ou a caneta e fazer o símbolo gráfico como deve ser feito. Nesse momento que nós estamos no isolamento social, aí nós vamos chegar no título do nosso tema, desse bate-papo. Nesse momento de confinamento, de isolamento social, a criançada está em casa e é óbvio que não está tendo, pelo menos eu não vi, se tiver alguém me corrija, já vi em outros estados em que estão fazendo, os professores estão fazendo acompanhamento, a não ser que alguma rede privada tem, mas eu acredito que rede pública nenhuma está fazendo um acompanhamento dos alunos em casa. Que, por outro lado, eu particularmente creio cá comigo que esse semestre não volta mais às aulas. Pela forma de como a coisa está se proporcionando. Como é que os pais podem contribuir em casa? Proporcionar, quem tem pátio, tem corredor, tem uma área na frente, maior quantidade de movimentos, brincadeira, lúdico. A criança já está sem interação social. Mas ela está comigo. Não, criança tem que interagir com outra criança, não é interagir com um adulto. Que a interação que estão entendendo hoje é interagir com o computador, com o joguinho, esses jogos online que eles jogam com gente que nem conhece às vezes. Menos mal quando joga com quem conhece, mas às vezes joga com quem nem conhece. Isso não é um processo de interação que proporciona aprendizagem. Porque se é uma coisa... Tá agora, daqui a pouco passou. Então, proporcione a maior quantidade de movimentos que vocês puderem para os filhos de vocês, ao ar livre, se não der para ser ao ar livre. A casa tem um corredor, tem uma sala, tem uma garagem, tem um pátio atrás. Se mora no condomínio, pode descer para a rua no condomínio, que não pode estar aglomerado com pessoas, mas proporcionar que a criança brinque com os devidos cuidados higiênicos que deve ter, isso é possível. Então, assim, esse confinamento tem que ter a ajuda dos pais para fazer com que as crianças se movimentem. Criança pequena, deixa a criança explorar. Mas ela vai subir no sofá e vai cair, fica do lado. Ela vai entrar embaixo da mesa e pode se machucar. Segura as cadeiras para ela não derrubar nenhuma.
deixa a criança fazer exploração de movimentos. É isso aí que vai fazer com que ela tenha uma imagem corporal que daqui a pouco ela vai necessitar para saber até onde ela pode ir. O que ela pode fazer? O que ela pode explorar ainda? Porque se o pessoal que conhece a área vai saber o que eu estou falando. A vida de uma criança é exploração e desafio. Ela desafia toda hora tudo. Por isso que os pais às vezes se surpreendem. Bah, mas eu não sabia que meu filho era capaz de fazer isso. Porque ele vai desafiando a ele mesmo. A partir do momento que ele tomou pé da situação, ou que tomou noção daquilo que ele tem que fazer, é óbvio que ele vai explorar outras coisas. Eu sei pelos netos que eu tenho, tenho uma neta pequenininha, que é a Marina, que tem 1 ano e 3 meses, o que ela faz, os meus netos mais antigos, meus filhos mais velhos, nunca tinham feito. Esse é um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. As crianças de hoje, que eu já ouvi falar, não sei se tem alguma comprovação científica, nas crianças nascidas de anos de 2000 para cá, são as chamadas crianças da geração alfa, que elas têm uma capacidade de aprendizagem muito maior que as crianças de antigamente. E eu acredito que porque eu tenho visto algumas coisas que têm me chamado muita atenção na geração de movimento dessa criançada aí. Professor, deixa eu fazer uns registros aqui. Está nos acompanhando o Augusto, a Jaque Leal, o Rogério Casalinho, o Lúcio Terra, a Raquel, o Éder, a Juliana, a Meg Gonçalves, a Tati, a Cláudia, a Michele. E nós vamos, a partir às 6h30, nós vamos conversar com o Daniel, o professor Daniel Amaro. Daniel Amaro, claro. Daniel Amaro, nosso grande amigo. Que é outro Daniel... em movimento, né? Em movimento, claro. É o tema, né? Com certeza. Espero que o Daniel já esteja acompanhando também, tem que ver se o Daniel está acompanhando. Eu já vi que ele entrou aqui, ele entrou já. Manda um oi para nós aqui, daqui uns 5 minutos. O professor aí, nós vamos ter que fazer outro momento aí. Outra conversa. É uma live que dá para falar 2 horas. 2 horas, com certeza. Aí. Vamos ter que, outra data aí, nós nos agendarmos aí. Mas... eu quero que o Daniel mande, aqui o grande professor, o pessoal te mandando um abraço. A Helena o Daniel Amaro mandou um sim aqui. Mandou um sim, Professor, nós temos aí, eu gostaria que, nós vamos ter que voltar a esse tema, outra oportunidade. Né, mas eu quero te agradecer aí a tua participação, me sinto honrado com a tua participação na nossa conversa, né, e temos ajudar as pessoas, né, as pessoas estão em casa nesse isolamento, né, estão com as crianças em casa, e é importante, né, essa dica de um profissional na área da educação, na área do movimento para as crianças. Então eu quero salientar que pode os pais acharem assim, pô, o cara é completamente contra as tecnologias. Não, muito antes pelo contrário. As tecnologias contribuem em muito para o processo de desenvolvimento das crianças. Mas nós precisamos aliar tecnologia com movimento. Libera a tecnologia, mas não libera o tempo 24 horas por dia, né? Libera um determinado setor. E eu quero chamar a atenção para esse trabalho que, quando terminar esse processo de isolamento social, se Deus quiser, deve terminar em seguida. Nós estamos desenvolvendo, quem quiser nos visitar lá na Clínica do Atleta, Dr. Amarante 619, o programa Infância Ativa. Nesse programa a gente está desenvolvendo exatamente isso, né? Desenvolvendo o aspecto motor da criança para combater a obesidade, trabalhar com ela em iniciação esportiva e auxiliar no processo de aprendizagem. Quer dizer, tudo que a escola precisava fazer, que eu entendo que as professoras não fazem. Por quê? Excesso de crianças na sala de aula, não tem como fazer um trabalho adequado, né? Às vezes o espaço físico também não é adequado. Então a gente está aí para colaborar sobre esse aspecto, para que a gente consiga fazer com que as crianças tenham um padrão de aprendizagem melhor. Porque, infelizmente,
Isso me entristece bastante. Cada vez que eu entro nas pesquisas para ver a situação, tu já deve ter feito isso. Cada vez que as crianças, nós acessamos as pesquisas para ver a situação do Brasil a nível de educação no mundo, é sempre as últimas colocações. É uma pena. E as últimas colocações, porque infelizmente não tem sido dada atenção especial à educação infantil e os anos iniciais. O que é isso? A base. Não se constrói edifício nenhum sem alicerce. O alicerce da educação é a educação infantil. O Augusto, obrigado, professor Candiota. Uma aula sobre educação infantil e desenvolvimento motor. Obrigado aí, Augusto. Eu sou proprietário da clínica que a gente trabalha lá. Claro, então. Que legal. Professor, obrigado aí, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho para o pessoal com relação a esse tema que tem que ser recorrente, ainda não é, né? Mas tem que ser recorrente. É verdade. E segue nos acompanhando aqui agora na conversa com o Daniel aí. Com certeza. Nos acompanha aqui. Eu quero deixar de antemão um grande abraço para o Daniel. Somos contemporâneos, fomos criados juntos. As nossas mães eram a mesma coisa que irmãs. A mãe dele ainda vive, a minha infelizmente não. Mas a nossa irmandade continua mesmo. Que legal. E nós vamos fazer uma próxima live na próxima terça-feira com o professor Julinho Brasil. Sobre botar uma musiquinha aí. Aí já estão todos convidados. Além de músico, mestre em capoeira. Mestre em capoeira. Mestre, já estou fazendo o convite aí para o pessoal participar também. Obrigado, professor. Então. Um forte abraço aí com o amigo. Até a próxima. Convidar agora aí o nosso amigo, que deve já estar acompanhando, Daniel Amaro. Ali, Amaros. Aqui, Amaro. Vamos adicionar, fazer o convite ao Daniel para fazer uma conversa aí sobre cultura. Ô, meu amigo, tudo tranquilo? Tranquilo, tudo bem, Toninho? Tudo bem. Pô, que alegria e satisfação conversar com um amigo. Pô, satisfação toda minha poder trocar esse bate-papo e poder escutar o Candiota com todo esse conhecimento. Eu nem sei o que eu vou falar mais, velho. Candiota... Que legal, legal. Parabéns pelas colocações. Parabéns pelas colocações. Primeiro, parabéns pela tua iniciativa, Toninho, de levar esse bate-papo para as pessoas através aqui do Instagram, porque eu acho que é tão importante nos dias de hoje. E por isso que eu acho que, às vezes, essas ferramentas da internet, né, a ferramenta da evolução, né, das tecnologias, elas são bem-vindas quando elas são bem aproveitadas. Né? O Jota comentava sobre isso, que ele não é contra a tecnologia, mas ele é contra da forma que as pessoas usam a tecnologia. E isso é legal nos deixar bem claro. Então, eu te parabenizo por essa ideia. Parabenizo o Candiota, um grande amigo de família, assim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, embora ele seja bem pouquinho mais velho do que eu, mas é uma pessoa que me viu eu me criar, podemos dizer assim, e fico muito feliz em poder ter dividido, no cartaz de chamada desse bate-papo, ter dividido o espaço com o Candiota, um amigo de velhos carnavais, né, de velhas parcerias. Então, tá te mandando um abraço, ele. Tá te mandando um abraço, Parabéns, um grande abraço, Candiota. E vamos nessa, vamos bater o papo, vamos ver que a gente pode colaborar, se bem que o Candiota já falou bastante coisa, né? Sobrou alguma coisa para mim, Toninho? Sobrou, claro que sobrou. Daniel, eu tenho visto, acompanhado teus vídeos, o pessoal da área da cultura, né, do movimento cultural, né? E nós estamos nessa crise, e esse vídeo de vários locais do nosso país, a cultura, reforçando o pessoal do movimento negro, das classes sociais aí, o pessoal ficar em casa, ter o devido cuidado, né? Dessa crise sanitária que está no nosso país. Eu já fiz outras lives, né, falando da preocupação, porque se chegar essa pandemia nas classes pobres, né, é uma preocupação enorme, porque nessas moradias, muitas dessas moradias,
são 4, 5 pessoas morando num cômodo, 2, 3 cômodos. E atinge muitas pessoas, muitas pessoas. E eu vi muitos artistas da área da cultura, vários vídeos, né? E eu sei que tu está à frente, por isso que eu quero fazer essa conversa contigo, né, para tu chamar, né, o pessoal, se der, chamar atenção, né, dar por conta e ver o que a gente pode fazer. Uma das questões é de nós estarmos aqui em casa, estar bem com a família, mas tem uma série de fatores, porque nós estamos com essa crise sanitária. Há uma crise econômica, mas nós temos que ver a questão da sociologia, a questão da sociedade social do nosso povo, né? E isso que tem que ser feita, essas reflexões da questão da... E acho que o cara, para poder pontuar esses temas aí, é o Daniel Amaro. Vou deixar contigo aí, eu vi várias intervenções aí do pessoal da área da cultura e acho que tu pode trazer para nós. Beleza. Antes de eu falar sobre isso, Toninho, eu gostaria de me apresentar para as pessoas que de repente não me conhecem, para saber por que eu fui convidado para bater esse papo, né? E por que eu estou nessa área da cultura, por que eu vivo da cultura, por que eu faço cultura para ajudar os seres humanos. Na verdade, eu me chamo Daniel Amaro, eu sou de Pelotas, sou criado na Vila Castilho, que eu acho que é um berço da cultura na cidade de Pelotas. Tenho um grande orgulho de ser castilhano, ter nascido naquele bairro, de ter tido um grande trabalho naquele bairro durante quase toda a minha vida, esse meu período que estou aqui nesse mundo, né, fazendo essa missão que é passar a dança adiante. E, enfim, vivo com isso. Tenho uma companhia há 20 anos, vai completar 20 anos a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. É uma companhia que trabalha justamente com esse perfil, trabalha com social, com espetáculos e com aulas e cursos de danças de matrizes africanas, que, na verdade, eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu fiz ballet clássico, fiz contemporâneo, mas faz mais de 32 anos que eu me especializei em trabalhar com danças de matriz africana. E para mim foi algo assim muito, muito gostoso, está sendo muito gostoso, porque a dança de matriz africana, você trabalha de uma certa forma com pessoas periféricas, muitas pessoas periféricas, né? Porque o berço da cultura africana é periferia, né? Mas a companhia não trabalha só com pessoas que são da periferia, a gente trabalha com pessoas de outro nível de social e coisa e tal, mas o interessante é como a gente consegue fazer com que a periferia se comunique com as pessoas que moram no centro. Isso, para mim, é talvez a coisa mais importante da proposta do nosso trabalho, é fazer com que as pessoas possam trocarem de ambientes, trocarem de lugar, uma pessoa conhecer o ambiente da outra e a outra conhecer o ambiente da outra pessoa. Então, quando eu estive com a minha escola na Castilho, que nós não estamos mais na Castilho faz um ano, muitas pessoas do centro iam fazer lá na Castilho. Então, começaram a conhecer a realidade daquela periferia, a realidade daquelas pessoas que moram ali, né? E quando a gente sai da Castilho, que nós estamos trabalhando no espaço de terapias Cláudia Weingarten, que fica na Amarante, atrás do Campo de Pelotas, e também na biblioteca pública, as pessoas da vila vão para esses lugares. Então, eu acho tão interessante quando a gente consegue fazer essa troca. Então, eu acho fundamental. Então, posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz com o que venho realizando, concretizando na minha vida. E claro que isso não é sozinho, né, Toninho? Essa minha transformação passa por uma companhia que tem aí 20 bailarinos, que tem 20 famílias, que cada um mora num bairro da cidade. Muitas pessoas, algumas são de fora da cidade, que vieram estudar na faculdade e acabaram conhecendo a companhia. Mas, enfim, por aqui eu encerro a minha apresentação e eu vou partir já rapidamente por essa tua provocação que tu falou dos vídeos. Pois então, nessa minha trajetória com a companhia, em 2013, eu resolvi pegar um espetáculo que era um espetáculo chamado A Reminiscência dos Tambores do Corpo. Um espetáculo que a gente fez, na verdade, a gente fez uma mescla. A gente juntou 5 espetáculos em 2010 para comemorar os 10 anos da companhia. E esse espetáculo foi apresentado no Teatro Guarani, em 2010, com 18 pessoas dançando. E em 2013, eu tive uma experiência pela política não muito boa, e eu tive uma experiência na política em 2011 e para 2012.
Quando eu saio dessa experiência, eu penso, pô, vou ter que voltar a dançar, vou ter que voltar a reativar minha companhia. E acabo, então, pegando esse espetáculo, que foi o espetáculo dos 10 anos, passei por um formato de um solo, no qual eu danço esse espetáculo. E aí eu comecei a viajar pelo Brasil todo com esse espetáculo. O que aconteceu, Toninho? Comecei a conhecer muitas pessoas, muitas companhias de dança, muitas companhias de teatro. Então, assim, nós andamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, com o mesmo espetáculo. Andamos aqui perto, Jaguarão, Arroio Grande, Porto Alegre, Caxias do Sul, Goiânia, Catalão, um dia andou umas 10 cidades no Brasil, com esse espetáculo, divulgando. E nesse período eu conheci muitas pessoas. E sábado passado, vai fazer uma semana, eu estava em casa, né, um pouco triste, pesquisando, porque tomei uma coisa, o Candiota que está na escuta, e todos que estão na escuta, eu resisti durante 3 semanas, porque faz um mês que eu não estou dando aula, porque as pessoas não estão saindo de casa. E eu acho, de certa forma, eu acho que é um momento massa. Mas eu te confesso que no início eu fiquei um pouco de cara, porque eu sou autônomo, né, Toninho? Claro. Eu sou aquela pessoa que se eu não trabalhar, eu não ganho, velho. Então eu estou há 1 mês só saindo, não está entrando nada de dinheiro. Mas, enfim, eu acho que é por uma causa positiva, porque as pessoas não podem se arriscar a sair para a rua. Né? E não podemos também se arriscar a querer transpirar todo mundo numa sala com 10 pessoas. Isso é muito perigoso. Então, Toninho, e eu nessa minha inquietude em casa, resistindo durante 3 semanas, não querendo mexer na internet, não querendo ler livro, não querendo fazer nada, faz 2 semanas que eu estou a 1000, trabalhando através do computador, trabalhando através das redes sociais, né, conversando com muitos amigos. E numa dessas conversas, no sábado passado de pela manhã, uma amiga em Salvador me fala o seguinte: pô, Amaro, como é que tu tá aí? Como é que tá teu povo? Eu, olha, cara, meu povo tá todo mundo dentro de casa, velho. Então, assim, não é uma situação muito boa, não. E ela, aqui também não. E ela me passou um vídeo da periferia em Salvador, as pessoas tomando um banho num canal, como se fosse, cara, o auge do verão. Todo mundo tomando banho naquele canal, churrasco, comendo, as pessoas fazendo churrasco e coisa e tal. E aí ela perguntou: Amaro, o que a gente pode fazer para poder mandar uma mensagem para essa periferia? Aí eu comentei: olha, Edileuza, o nome da menina é Edileuza Santos, ela é professora da Universidade da Bahia, professora de dança, trabalha com dança de matriz africana. Eu falo: olha, Edileuza, eu acho que a solução é nós fazer o nosso papel. A gente podia fazer uma chamada com vários colegas que trabalham com dança e teatro e começar a mandar uma mensagem para o povo da periferia, porque o povo que está no centro, de uma certa forma, eles têm um acesso mais rápido às informações. Claro. Entendeu? Agora, as pessoas da periferia não têm, porque eu não sei se você andou pela periferia. Eu, de vez em quando, eu tenho uma senhora que tem uma lavanderia navegante, que eu levo minha roupa para lavar lá. E esse dia eu fui lá entregar roupa, cara, tá todo mundo na rua como se fosse férias. Todo mundo tomando a sua cerveja, tomando seu chimarrão. Aí eu falei para a Edileuza, eu acho que chegou o momento, então, de nós fazer essa ação. Então, nós começamos a chamar vários profissionais de todas as áreas, de todas as regiões do Brasil. Tem gente de Goiânia, tem gente de Brasília, tem gente de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais. Então, nós resolvemos fazer uma campanha que é o seguinte: que cada artista grava um áudio pedindo para o povo da periferia tomar cuidado, para sair para a rua somente com alta emergência, mas quando sair de máscara, porque também não tem essa conscientização. E vou te ser sincero, algumas pessoas, elas não estão compreendendo, algumas não compreendem a mensagem, mas muitas compreendem. Mas algumas dizem assim: isso é bobagem, isso não pega, pobre não pega nada, pobre já tem seus problemas, isso não vai pegar. Pessoal, é o seguinte, do meu ponto de vista, se chegar na periferia, Toninho, e pessoas que estão nos acompanhando, como o Estado não chega na periferia, né, e a saúde não chega na periferia, vai morrer muita gente. Eu estava escutando você conversar com o Candiota, eu não me lembro se foi você ou o Candiota, que falaram que na periferia, numa peça, uma casa que tem uma peça, mora 10, velho. Então imagina, Toninho, se uma pessoa dessa família pega, cara, vai todo mundo. E vão morrer. Cara, não tem escapatória. Às vezes a gente pensa, por falta de informação, que é uma bobagem, que é uma gripezinha, que não vai chegar aqui, isso aí veio da Europa.
Acho que deu um probleminha. Sim, essa colocação está completamente equivocada, porque não escolhe pelo, velho. Entendeu? Concordo contigo. A, o vírus, ele não escolhe pelo, ele não escolhe rico, não escolhe Claro. pobre, não escolhe, desculpa, não escolhe índio, não escolhe branco, não escolhe negro. Ele vem e pega a pessoa. Então a gente fez essa campanha e estamos muito felizes porque está dando certo, sabe, Toninho? Que legal. Tchau, Porque parabéns, como nós parabéns trabalhamos aí, com tio, movimento, como o parabéns. Candiota falou, Toninho, não estou te ouvindo. Tá falando? Não, eu falei parabéns aí, pô, esse movimento de vocês é bárbaro aí, cara. Escutou? Chegou, tá Chegou? baixinho, mas chegou. Chegou? Chegou. Eu acho assim, Toninho, eu acho que como nós trabalhamos com dança, e nós trabalhamos, como eu comentei minutos antes, nós trabalhamos com um grande número de pessoas da periferia. Eu acho que o professor de qualquer área, se tu parar para pensar, ele não é só professor daquela determinada disciplina. Ele é um professor que, às vezes, é referência para muitas pessoas. Né? Eu estava escutando o Candiota falar, o Candiota é referência para muitos alunos dele. Oh. E assim, esses alunos levar essa referência para o resto da vida. E é o mesmo caso nosso, que trabalhamos com dança, que trabalhamos com movimento, que trabalhamos com corpo, que trabalhamos com mente. A nossa sensibilidade de chegar até o nosso aluno é a mesma sensibilidade que ele tem de captar a nossa mensagem. Então, eu acho que é fundamental nos dias de hoje, e aí eu te digo que eu não sei se não foi um toque para a humanidade esse vírus ter chegado no mundo, para os humanos se perceberem, se olharem mais, porque às vezes em casa você passa pelo seu filho, você não dá nem bom dia, velho. Tem pessoas que não dão nem bom dia, e sai de manhã e retorna só tarde da noite, o filho está dormindo, as pessoas não conversavam mais, Toninho, não tinha mais diálogo. Então eu acho agora que... as relações, acho que as relações vão ser outras, né? As relações das pessoas, as relações das pessoas vão ser outras a partir dessa crise. Né? Porque exatamente, Toninho. Então, eu acho que, de uma certa forma, nós estamos aprendendo a, no mínimo, fazer uma reflexão do que era o mundo antes do vírus do Covid-19. Né? Porque nós vivíamos uma coisa e cada um olhava para o seu umbigo. Né? E hoje não, hoje me parece que as pessoas estão tentando, estão percebendo que andar sozinho ou ser egoísta não vão chegar a lugar algum. Porque é muito fácil quando você, por exemplo, todas as colocações que o Candiota falou e que meus companheiros de dança estão falando nos vídeos, só que nós temos que entender o seguinte, Toninho. As pessoas que moram na periferia, elas têm uma vida completamente diferente das pessoas que moram no centro. A realidade delas é completamente oposta. Muito diferente. Por isso que às vezes eu não me magoo quando uma pessoa vai na minha postagem lá e fala assim, tu não quer trazer um rancho aqui para minha casa? Tu não quer ir trabalhar para mim? Quem é que vai trabalhar para mim? As pessoas já colocaram isso entendeu? Mas eu entendo também porque essas pessoas, elas nunca foram bem olhadas pelo Estado, Toninho. Claro. São pessoas que estão abaixo do Estado. Então, quando a gente tenta mandar um recado para elas, elas pensam que a pessoa tem a obrigação de ir lá, de levar comida para elas. Quem tem essa obrigação é o Estado. Claro. A minha obrigação, eu não estou dizendo aqui que eu não deva ajudar, eu ajudo muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Mas o compromisso do Estado é um, o compromisso das pessoas são outros. A gente não pode misturar as coisas. Daniel, assim, nós temos acho que uns 12 minutos. A live vai daqui a 12 minutos. Nós vamos seguir conversando. Se parar, porque ela mesmo para pelo próprio sistema do Instagram. Tá? Mas vamos seguir. Eu tenho duas questões assim, para abordar contigo. Uma é que tu falas muito bem agora, o pessoal está dando valor da importância do Estado. E o nosso povo precisa do SUS. E nós queremos que as pessoas que vão para o Sistema Único de Saúde sejam atendidas. Tenham o leito da UTI, tenham o respirador, as pessoas possam ter o direito de respirar. E essa crise, essa doença, as pessoas morrem por falta de ar. Imagina o desespero que é. Até um conhecido, César Borba, está na Itália, estudou comigo no Colégio Pedro Osório, e ele pegou a Covid-19, pegou o coronavírus. Que diz que dói, é dolorido, é um desespero, né?
Então, tomara que não chegue no nosso povo, né, na periferia, nos bairros, nas vilas da nossa cidade. E eu quero abordar contigo a respeito da cultura, desse movimento do pró-cultura, né, de ter esse recurso para atender também a essa parcela importante que o pessoal que faz cultura, faz arte no nosso país, eles estão parados, né, e não estão tendo receita. Então, tem um movimento aqui em Pelotas para utilizar esse incentivo do Procultura, né, de um total de 600 mil reais já aprovado, que seja liberado com urgência, né, para uso emergencial dos artistas, artesãos, produtores culturais da nossa cidade. Eu queria que tu abordasse um pouquinho também sobre os artistas da nossa cidade, aí, a respeito desse movimento que está sendo feito. Ok. Pois então, Toninho, como eu falei para você, como eu estou há um mês sem dar aula, tem muitas pessoas que trabalham com arte, que vivem da arte, que estão sem trabalhar e o estoque de comida está acabando, velho. Então, assim, não só o estoque de comida está acabando, que aí as pessoas podem dizer assim, não, mas a secretaria tal está ajudando em alimento para as pessoas que não têm. Perfeito. Mas essas pessoas, além do alimento, está faltando dinheiro para pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água. Então, o que acontece? Um grupo de artistas em Pelotas encabeçou uma campanha Libera Fundpatri, que é um fundo municipal para o patrimônio, e Procultura, que é um fundo para projetos para a cultura. Então, um grupo de pessoas chamou algumas outras num grupo e resolveram, então, a lançar essa campanha. Eu estou dentro com eles, como eu sou artista, trabalho com arte há 39 anos, talvez do grupo que esteja, talvez eu seja o mais antigo na prática, comecei a dançar com 7 anos de idade, imagina. E só fiz isso na minha vida. E, então, assim, a proposta do grupo é que uma verba que foi destinada para 2019 no Procultura, que não foi usada, não foi aplicado em editais, que está lá guardado, não sei por que está lá guardado, a ideia é de que a Prefeitura, que a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura, que ele sensibilize um edital para distribuir essa verba nesse momento de pandemia. Porque os artistas não estão conseguindo mais sobreviver, cara. Os caras não estão tendo o que comer. Eu ainda tenho sorte que eu tenho uma família que tem algumas pessoas que possam me ajudar, mas tem pessoas que não têm ninguém, Toninho. É verdade. Então, eu acho que chegou o momento da Secretaria Municipal de Cultura dialogar com a classe, né? Dialogar com a classe e ver a flexibilidade dessa verba ser usada. Eu já vi algumas postagens de pessoas contra, dá dinheiro para quem faz cultura são tudo vagabundo. Sabe, existem uns rótulos no Brasil que não dá para entender, né, cara? Que as pessoas acham que a arte não é profissão. Os atores, só os da Globo lá que vai. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ver uma sociedade sem arte, sem cultura. Uma sociedade sem arte, sem cultura é uma sociedade sem ar para respirar. Eu acho que o papel da arte dentro da sociedade brasileira ela é tão importante, tão fundamental para a construção do ser humano, para as relações dos seres humanos, que eu acho que é uma coisa que tinha que estar em primeiro plano, que nem a educação. Eu acho que são três alicerces, Toninho, que fazem parte da construção de uma sociedade. Educação, cultura e saúde, Toninho. Claro. Entendeu? Essas três linhas têm que andarem juntos, mas existem pessoas que desvalorizam a cultura, que desvalorizam a arte. Então, assim, estamos numa pressão, e eu acho que a pressão agora, para a semana que vem, vai ser apertada em cima do Conselho Municipal de Cultura, né? Porque o Conselho ele foi um conselho que teve a sua eleição há um ano atrás, né? Então, nós que colocamos esses conselheiros lá, ou a maioria da sociedade, ou algumas pessoas da sociedade pelotense. Então, a pressão agora é pressionar o conselho para ver qual é a resposta do conselho e o diálogo do conselho com a Secretaria Municipal de Cultura. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a prefeita Paula poderia se sensibilizar com nesse momento, né, cara? Eu acho que é um momento muito difícil que estão passando. Tem pessoas, Toninho, seriamente, que daqui a pouco já estão sem pagar a luz, daqui a pouco vão cortar a luz. Não sei se pode cortar a luz, não sei se o governo do estado permite que cortem a luz das pessoas, devido a essa pandemia que se espalhou na região, no Brasil. Mas, enfim, a ideia nossa é tentar
viabilizar essa verba para poder ser distribuída em formas de editais, sem muitas burocracias, né? Porque também isso é uma outra coisa que impede muito, que emperra muito as leis dentro do Brasil, é as burocracias que tem, né, para alguns setores. E, enfim, na verdade, Nós estamos eu não em posso... crise, época de crise. Porque, na verdade, eu só estou participando como um movimento para pressionar, não estou encabeçando isso. Eu acho que quem está cabeçando isso é o Daniel Barbieri, que é um menino que trabalha na Biblioteca Pública, que, se não me engano, ele é vereador do PSOL, se não me engano, Daniel. É suplente do PSOL, é. Isso, é suplente vereador do PSOL, né? Então, o Daniel está cabeçando isso. E assim, Tony, se você souber, alguma pessoa que está nos assistindo, que puderem ir lá na nossa página, que é Libera Procultura, e curtir a nossa página, divulgar a nossa página, seria muito importante para nós, Toninho, porque, na verdade, uma outra coisa que eu vejo também, que às vezes falta muito, Toninho, uma representante da cultura no legislativo, né? A gente não tem alguém da cultura que defenda essa pauta dentro do legislativo. Então, acho que é muito importante também que o legislativo... não que compre essa briga, mas que o legislativo nos apoie, né? Que nos dê um suporte, por exemplo. Eu faz muito tempo que eu faço um seminário de carnaval lá dentro um seminário de carnaval dentro das estruturas da Câmara, que esse seminário ele é encaminhado burocraticamente dentro da casa, para nós ter um espaço, através do vereador Toninho, que é o capaz que eu estou conversando agora. Então, por exemplo, isso é fundamental, cara, ter pessoas que comprem a ideia da evolução da cultura popular, do desenvolvimento da cultura popular, porque se nós parar para pensar, Toninho, já faz uns bons 4, 5 anos que a cultura do Brasil está sendo deturpada e acapada, velho. E muito mais a cultura popular, entendeu? É verdade. A cultura erudita ainda consegue ter sua janelinha lá, com vidro bem limpinho, mas a cultura popular tá muito, cara, tá muito difícil trabalhar a cultura popular dentro do Brasil. Eu só estou para te dizer que nós trabalhamos com dança de matriz africana, nós somos resistência, velho. Nós somos resistência dentro de um sistema que desvaloriza a religião de matriz africana, que desvaloriza qualquer outra religião que não seja da religião dos caras. Então, eu acho que isso é uma outra história. Enquanto o ser humano estiver com essa visão de separativismo da humanidade, separativismo das religiões, separativismo das profissões, nós vamos estar sempre no mesmo lugar e não vamos andar. Daniel, faltam uns 3 minutos. Deixa eu fazer um registro aqui. Quem está nos acompanhando? A Fábio, né? O André Kisuko, a Helena Candiota, o Matheus, a Dani, a Inara, o Yuri, o Ayrton, o Carlos, o Guilherme, o Maurão mandou um abraço, o Maurão. O Maurão mandou um abraço para os amigos. O Antônio Barnesch, a Karina, a Cláudia. Então, o pessoal está nos acompanhando aí. Já quero fazer um convite para a próxima terça-feira. Vai ser o Juninho Brasil. Vamos tocar uma musiquinha aqui ao vivo, né? E continuando aqui, saudades da apresentação Dança dos Orixás. Tô vendo. O professor Candiota aí, o professor Candiota também presente aqui. Cara, faltam uns minutinhos, eu vou deixar a palavra para ti. Eu quero dizer já que foi uma alegria, uma satisfação, uma honra conversar contigo nessa live. Acho que nós vamos ter que voltar, a Meg também. Queremos voltar noutra oportunidade, que temos muitos assuntos aí para nós falar do nosso povo aí, na nossa periferia, nossos bairros. Agora a palavra está contigo até o final. Quando encerrar, porque encerrou mesmo aí outra oportunidade. Está contigo a palavra. Tá bem, Toninho, você rapidinho. Em primeiro lugar, Toninho, eu quero te agradecer pelo convite, cara. Eu acho que o papel do vereador, e não só como um vereador, como uma pessoa que eu te conheci antes de você ser vereador. Eu tive essa oportunidade, através do meu cunhado Gerson, de poder ter te conhecido, e fiz campanha para você na sua primeira candidatura na Castilho, fiz na segunda e deu certo, conseguiu entrar. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, cara, por esse convite, né? E tu é uma pessoa maravilhosa, com caráter e ética, né? Que hoje em dia poucas pessoas têm isso. Então, quero te parabenizar por você ter isso. E dizer para as pessoas que falaram de Dança dos Orixás que o espetáculo ia ter uma nova edição, a 12ª edição, dia 31 de maio, vai ser adiado, não tem como não ser.
A companhia já estava ensaiando a partir de março, mas tivemos que interromper os ensaios. Mas nós também estamos com saudade.